paz do Senhor Jesus a todos os videologados. Está no ar mais uma programação do Ombro Amigo Restaurando Vidas, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Temos como o pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. À frente do nosso trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas está o nosso coordenador geral, o diácono Paulo Tadeu. Hoje esta live está a cargo do núcleo Ponta Grossa. Glória a Deus. Estou aqui com o irmão Marcos. Paz do Senhor, irmão Marcos. E a irmã Thaís, sua esposa. Paz do Senhor, irmã Thaís. Glória a Deus. A nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nós temos um telefone de contato da nossa sede internacional para qualquer probleminha, qualquer dúvida. Se quiser uma oração, qualquer coisa que precise falar conosco, pode ligar para o nosso número, que é o 39 31 60 00. E se você tem algum problema com dependência química, conhece alguém, né? Nós temos um número na tela, que é do nosso coordenador Paulo Tadeu. É o número 981 16 4162. Glória a Deus. Os nossos atendimentos lá no Núcleo Ponta Grossa são todas segundas-feiras. Então hoje já vai ter uma equipe lá nos representando. Estamos aqui. Aleluia, para contar o testemunho do irmão diácono Marco Aurélio. Glória a Deus, para que Deus transforme. Estamos aqui para mostrar, né? Tem pessoas que não acreditam nisso. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir um louvor para a irmã Valquíria, para dar tempo de você compartilhar. Compartilha este link, comenta, curte aí, para nós ouvir o testemunho do nosso irmão. Deus abençoe. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Glória a Deus, aleluia. Mais alvo que a neve é esse sangue, aleluia, que transformou a vida da irmã Thaís, do irmão Marcos, que transformou a minha vida, aleluia. E hoje nós estamos aqui para ouvir o testemunho. E é tão bom isso, né? Quando Deus nos transforma, que nós podemos contar o nosso testemunho para edificar a fé dos irmãos, né? Porque tem pessoas que não são que nem Tomé, né? Só acreditam vendo mesmo. Então, irmão Marco, eu gostaria de fazer umas perguntas para o senhor para falar para os nossos videologados, para alguma situação que alguém esteja passando. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Como é que foi a sua infância? O senhor nasceu num lar cristão? Não, nunca nasci num lar cristão, irmã Briana. Nunca nasci, nem meu pai, minha mamãe nunca foram cristão, né? Então, nunca nasci num lar cristão. Aleluia. E quando começou assim, para os irmãos terem uma noção, o nosso tema hoje é da escravidão das drogas à liberdade do espírito, aleluia. Porque o irmão Marco, eu não conhecia o testemunho dele ainda, né? Hoje também vai ser, glória a Deus, vai ser a primeira vez. Mas as pessoas me falaram que foi assim, uma transformação de Deus mesmo, assim, que somente Deus poderia fazer isso na vida do irmão Marco. E a liberdade de espírito, nós achamos que esse tema combinou muito, porque o irmão Marco, ele é uma pessoa assim, que em qualquer culto ele sente a presença de Deus, ele dá liberdade ao Espírito Santo, ele sabe que não é para engrandecer o irmão, mas é porque nós temos que ter esse avivamento dentro de nós, né? E o irmão Marco, ele veio da escravidão das drogas para a liberdade do espírito realmente. E quando que o senhor começou a conhecer assim o mundo das drogas, assim? Na verdade, eu comecei a conhecer com os meus amigos, né? De infância, né? A partir dos 14, 15, 16 anos.
Aí eu comecei a conhecer com os meus amigos e futebol, né? E futebol tem drogas, tem maconha. Então dali eu comecei a participar com eles, né? Então Misericórdia, assim sim. foi, né? Foi. Que até então eu comecei a usar daí sem minha mãe saber e sem meu pai saber, entendeu? E eu realmente fui gostando, que até então eu comecei a usar já umas coisas mais fortes, né? Que era o pó, né? Aí do pó eu fui, usei algumas vezes a pedra, né? O loló também. E também aí foi pra cerveja. E assim foi, né? Sempre uma atrás da Uma outra, né? atrás da Nós outra. vemos assim, às vezes começa só na maconha entre os amigos e acaba, né? O irmão Moisés também ficou 10 anos Bah, no crack e começou com os amigos na maconha. Então isso realmente é sim, triste. A gente vê uma ação maligna de Satanás que através de uma ele puxa para as outras, né? É que nem a bebida mesmo, realmente. As pessoas dizem que beber socialmente, né? Mas acaba se sim. afundando. Mas já conhecia a irmã Thaís? Ainda não. Na verdade, já conheci a irmã Thaís, né? Se conheceram cedo. Se conhecemos cedo, né? Com 15 para 16, né? Conheci ela. Aí dali então ela engravidou do Lucas, que hoje tá com 23 anos. Então a minha mãe então minha mãe resolveu eu pegar e sustentar ela, entendeu? Como eu morava no meu quarto lá, então eu peguei ela e fomos morar no meu quarto lá junto com a minha mãe. Aí passou-se um tempo, a minha mãe arrumou uma casinha pra mim, um barraquinho, Glória a Deus. e eu fui então fazer a minha vida com ela, né? Só daí naquele momento, como né, eu já estava usando já realmente com os meus amigos, dali realmente foi um caminho realmente para mim entrar no fundo do poço realmente. Não Misericórdia. tinha mais minha mãe e meu pai, então eu pensei, sou dono do Sim. meu nariz, né? Então, dali então em diante eu comecei a me afundar cada vez mais, e os anos foram se passando e eu não conseguia construir nada, né? Então foi passando e cada vez mais eu fui indo pro fundo do abismo, né? Fundo do abismo, entendeu? Já ficava de alguns dias já fora de casa, né? Chegava até certos momentos que ela estava dormindo naquela casinha lá que nós tinha com meu filho Lucas, e algumas vezes eu me drogava ali na madrugada ali dentro de casa, e algumas vezes eu saía de casa, né? Que não tinha mais droga. Então eu abria a corrente ali, com o cadeado, né? Não tinha a tramela. E eu abria a corrente e batia o cadeado e botava o cadeado para dentro de casa e ia me drogar, entendeu? Aí eu voltava só no outro dia de manhã, sem R$ 1 no bolso. E ela vendo tudo, suportando tudo, entendeu? E não foi fácil. Não foi fácil. Chegou um certo momento que meu pai e minha mãe realmente, né, como eles não eram cristãos, né, realmente não conseguiam me ajudar, então foi muito difícil. Muito difícil, doloroso também, entendeu? Doloroso, muito difícil, né? E isso eu não desejo pra ninguém, entendeu? Porque tu é humilhado, as pessoas te vê com um olhar diferente, entendeu? O Marquinhos lá, o filho do seu Hélio, né, da Bela, desse estado. Então é difícil, entendeu? É difícil, então, mas graças a Deus que quando a Vitória nasceu, eu me lembro que eu peguei um garrafão de vinho, porque a gente é do mundo, né? Eu peguei um garrafão de vinho com meu padrasto e enchi a cara. Minha filha nasceu, a Vitória, e já virei uma noite já, e já fomos já lá pra ter uma piscina Terra Nostra lá, né? Que o pessoal vai lá e se droga. Então nós fomos lá pra Terra Nostra lá e fiquei uma noite estando usando droga. No outro dia também, né? Quando nasceu a Vitória. Só que quando a Vitória nasceu, né? Foi algo assim, uma filha moça. Então eu pensei, vai agora, Senhor. Eu pensei, vai agora, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguma coisa. Porque eu não aguentava mais, entendeu? Não aguentava mais. Chegava no outro dia, sem dinheiro, para comprar uma fralda, um leite. E a Thaís sempre vendo e não sabia o que fazer, mas sempre me suportando. Mas chegou um certo momento que
quando eu estava lá no fundo do poço, eu reconheci mesmo que eu precisava de alguma ajuda. Eu me lembro que eu sentei no último banco da igreja lá. Não sei como é que eu parei lá dentro. Só sei que eu parei lá dentro, lá da igreja lá. E sentei no último banco da igreja, destruído mesmo. E eu falei em pensamento com Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu falei para Deus: me ajuda, Senhor. E sem saber que Deus estava me ouvindo. Mas eu sentei assim, me lembro até hoje. Eu falei: Senhor, me ajuda, Senhor. E naquele momento ali, então, eu assisti o culto. Não me lembro se foi no culto de quarto, sábado, domingo. Só me lembro quando eu entrei na igreja lá. E foi na igreja da restauração. E aí eu comecei nos cultos. Mas mesmo assim eu comecei... Mesmo assim eu estava usando droga. Chegava sexta, sábado, domingo, então não tinha mais dia certo. E então, chegou um certo momento que Deus abriu os meus olhos. E aquilo que eu estava fazendo, eu vi os meus amigos fazendo, usando maconha, cheirando. E eu vi que aquilo lá, que Deus abriu meus olhos, e eu entendi que eu estava fazendo aquilo, que aquilo lá que eu estava fazendo era errado para mim. Então Deus abriu os meus olhos, e o meu entendimento, eu vi que eu estava fazendo coisa errada. Mas uma pessoa que está no mundo, ela está cega espiritualmente. Ela está sendo escravizada pelo diabo, entendeu? Então, a pessoa que usa droga, usa essas coisas, realmente ela está cega espiritualmente. E ela precisa de algo de Deus, precisa de uma força. Então, Deus me deu essa força, né? Aleluia. Né, irmão Breno? Então, o irmão não foi para nenhum centro de recuperação. Não, Deus não libertou, fui. assim. Nossa, glória a Deus. Eu realmente não conhecia o testemunho do irmão Marco. E como é que era pra senhora, irmã Thaís, assim, não foi fácil, né? Com um bebê, assim, com o Lucas pequeno, depois com a Vitória, né? Sim. Eu imagino que não é fácil pra ninguém. Eu tive bebê recentemente e a gente fica tão sensível, né? Nesse momento, a gente precisa de tanto apoio que a gente acha que tá sempre sozinha, né? É verdade. Apesar de Deus estar conosco, do bebê tá ali conosco, mas a gente se sente tão sozinho. Então, realmente, assim... Mas a senhora não conhecia Deus também, eu conhecia. Quando eu conheci o irmão Marcos, né, que daí nós tivemos o Lucas, não conhecia, mas todos os dias eu virava pro canto e orava a Deus para Deus mudar aquela situação. Porque eu sabia que eu tinha um Deus, porque, né, ó, tem uma irmã que me mostrou o caminho, mas eu não ia, não tinha força assim de ir nos cultos, né? Fui a alguns cultos visitar, mas não permaneci assim para ser cristã. E como foi tão difícil mesmo, o que nós passamos, eu começava a orar e pedir para Deus mudar aquela situação, né? Já não aguentava mais passar, a gente passava fome também, Sim. muita fome, porque o que ele trabalhava, o que ele pegava, ele gastava nas drogas, Sim. né? Nós começamos a passar muita necessidade. Aí foi que um dia eu disse: Deus, me ajuda, muda essa situação, muda meu esposo, né? Que ele venha sair das drogas. Eu não queria me separar dele, né? Eu disse: muda, Senhor, para mim. E aí foi indo, e eu creio que Deus ouviu minhas orações, né? E hoje a gente está aí, pela graça de Deus, Aleluia, né? glória a Deus. Mas não foi fácil, meu Breno. A senhora tem que saber, fez a palavra de Deus, né? Obedeceu a palavra de Deus. A esposa ganha o seu esposo no silêncio, né? Não foi verdade. brigando, não foi Não. querendo assustar, se separar, nada. A senhora só orou a Deus Só ali. orei a Deus. Então, para você que está videologado, que não é cristão, a irmã Thaís também não era cristã e Deus ouviu. Porque Deus, ele não ouve só as orações de nós que somos cristãos. Não, Deus ouve toda a oração. Deus está, ele está atento a cada clamor. Às vezes a gente pensa, né, assim, só porque não vai na igreja que Deus não vai ouvir, que Deus não vai restaurar. Mas tem que ficar firme, porque, né, a gente sabe que o inimigo é sujo. Então, depois, assim, que o irmão começou a ir na igreja, o senhor foi se libertando, assim, naturalmente, pela graça de Deus, assim, que é só Deus, né, para fazer uma coisa dessas. Glória a Deus. Foi tremendo, irmão Breno, que eu comecei aí, os irmãos viram que eu comecei a frequentar os cultos, né, a minha existência. Então os irmãos viram e os irmãos me abraçaram naquela época, né? Aleluia, coisa Os irmãos boa. me abraçaram e viram: isso aí realmente quer realmente uma transformação, né? Então eles me abraçaram. E que eu me lembro até hoje que chegou o irmão e ele falou: irmão, nós queremos fazer uma visita na tua casa lá, né? Fazer uma oração, te visitar, né? E eu: irmão, obrigado, Aleluia. muito obrigado. E os irmãos foram lá em casa lá. E a nossa casa era muito humilde, né? E foi muitos irmãos lá. E eu achei que ia cair o assoalho, por causa que o assoalho, ele
Não, Casinha era de é muito de madeira, muito simples, né? E a nossa cama realmente também, a nossa cama que nós dormia, não tinha, a nossa cama era com um tijolo embaixo, né? Pra poder segurar assim a... Então essa cama, a casa era muito humilde. E os irmãos foram lá e eu pensei, bah, vai cair a casa, né? E Deus os irmãos... sustentou. Aham. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de... Uhum. A gente às vezes não imagina, mas Deus está presente em tudo, né? Mas a gente às vezes esquece disso. Aleluia. Aí ali o Senhor começou a caminhar com Cristo. Sim, Coisa comecei a boa, né, caminhar com irmão, ter Cristo. tido esse abraço, assim, da igreja. Isso é muito importante. Tanto para um familiar, né, no caso, se a irmã Thaís começasse a ir no culto, abraçar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa passa dentro do seu lar. Então, isso é muito importante, assim, a gente abraçar um visitante, assim, e querer saber. Às vezes a gente tá tão preocupado com a nossa, somente... Eu tava, assim, um tempo só preocupada com a minha salvação, com a minha família. E eu esquecia do restante, esquecia dos meus irmãos e achava que só o que importava naquele momento era eu mesmo, né? Mas coisa boa que o irmão teve esse abraço, assim, quando começou aí, né? Glória a Deus. E daí Glória a a irmã Deus. Thaís veio vindo também? Ou foi depois que Deus... Aí foi que quando ele começou a frequentar os cultos, ele foi num dia visitar um culto e ele foi batizado com o Espírito Santo nesse dia. E ele chegou assim, ele chegou em casa, falava, ele olhava para o espelho, ele falava em línguas, ele, sabe, ele ria a alegria do Espírito Santo de Deus na vida dele naquele momento. E eu não estava entendendo nada. E eu, né, não tinha, né, recém estava vindo, Sim. tava indo, né, acho que tinha ido uma vez com ele só. E eu disse pra ele, ai, que tanto que tu ri, né? Eu, meio assim, sabe? Sem entender nada. Sim. Daí ele disse, ai, um dia que tu for batizado com o Espírito Santo, tu vai entender. Aleluia. E aí ele me convidou para ir no culto, e eu fui. E naquele momento que eu fui, né, Deus já tinha preparado ali, por causa que eu estava passando uma situação que Deus estava usando o pregador e falando tudo na pregação, né, que eu estava Aleluia. passando. E eu dizia, esse irmão parece que sabe da minha vida, no meu pensamento, né? Sim. E aí, ali, quando eles foram orar por mim, os irmãos falando, e através da língua dele, que Deus deu, né? E começou a falar em línguas, aquela língua entrou dentro do meu ouvido, e eu comecei a pular e falar em línguas. Aleluia. E dali eu comecei a passar a frequentar os cultos, porque daí Glória a Deus. meu irmão falou, não, eu ouvia que os irmãos diziam assim, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ali dali eu me alegrei. Sim. E quando nós fomos para casa, no decorrer do caminho, eu fui rindo até em Sim. casa, numa alegria, sabe? Aleluia. Né? Então eu glorifiquei a Deus. Glória E dali a eu Deus. passei a frequentar os cultos com ele Aleluia. E também. depois já se encaminharam pro batismo, tudo certinho. Isso o foi em que batismo. ano? Foi 2008. Tá aqui, ó. Glória Eu a até peguei Deus. aqui pra não... Espera aí só um Olha pouquinho. só. Foi 26/1/2008. Aleluia. Olha só, mais de 10 anos já. 26/1/2008, para nosso 16 batismo. Glória a Deus. Eu lembro que eu conheci o Lucas, o primogênito, né? Tem a minha idade, então era baterista da Casa do Senhor, né? A Vi bem pequenininha, a irmã Vitória, que hoje também está no Ombro Amigo, que os irmãos Glória estão a nos Deus. apoiando desde o começo, quando abrimos o núcleo lá na Ponta Grossa, né? Nós éramos só uma família, quando veio, Deus mandou mais famílias, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui as participações que estão conosco até o momento. Nossa, muitas participações. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem não conhece o testemunho do irmão Marco, assim como eu, né? Eu creio que alguns irmãos também não conhecem, vamos compartilhando, né? O irmão Marco e sua família estavam em Montenegro, né? Sim. Lá no grande Uhum. evangelismo. Glória a Deus. Já estavam lá representando o núcleo Ponta Grossa, sentindo a presença de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Está aqui conosco a irmã Duda Rodrigues, aleluia, paz, oração e união. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe. Glória a Deus, irmã Duda, também nossa companheira Glória da a comunicação. Ilza Mara Silveira, paz, oração e união. Deus abençoe minha irmã. Irmão Moisés dos Santos, glória a Deus, Glória a nosso Deus. líder lá. Paz, oração e união. Deus abençoe essa programação. Área Berceba, Ponta Grossa, aleluia. A irmã Duda está aqui. Vitória, glória a Deus. A irmã Vitória está aqui, glória a Deus. Paz, oração e união, aleluia. A irmã Tatiana Jardim, paz, oração e união. Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos. Área Berceba, aleluia. Deus abençoe a irmã Tatiana também, esposa do irmão Moisés, nossa líder lá da Ponta Grossa. Camila Leonel, a paz do Senhor, Jaguaré, Espírito Santo, aleluia, minha irmã, Deus abençoe. Irmã Joyce Kelly, paz, oração e união, Capão da Canoa, glória a Deus. Deus. Deus abençoe.
Catiana Reis, paz, oração e união. Aleluia. Se aparecer algum parente, vocês me avisam aqui, irmãos. Que às vezes por nome assim a gente... A irmã Duda está aqui dizendo para compartilhar com seus contatos. Aleluia. Eu fiquei sem telefone, porque eu gostaria muito de compartilhar com os meus contatos na minha lista de transmissão, mas o meu celular tá dando uma luta para mim, mas Deus é fiel. A irmã Duda está aqui, irmã Catiana Reis. Paz do Senhor Jesus Cristo, temos aqui um irmão João, área norte. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão João. Irmã Regina e Débora, irmã Débora assistindo, aleluia, Deus abençoe, irmã Regina e irmã Débora. A irmã Clarice, glória a Deus, paz, oração e união, Deus abençoe, irmã Clarice, nossa companheira também do Ombro Amigo. A irmã Catiana Reis Botobá, que testemunho abençoado, aleluia. A irmã Duda Rodrigues, que lindo, só Jesus para fazer essa obra, aleluia. Não, é só Jesus, irmãos, não tem outra explicação. Uma pessoa assim, reconhecer, imagina, Deus tirou as escamas dos olhos do irmão Marcos para ver que... Porque isso é uma coisa que faz mal para a pessoa. Eu nunca usei nenhum tipo de droga, né? Nunca usei nem álcool, nada assim, vim pelo amor mesmo. Mas assim, eu fico imaginando, a pessoa não vê que ela está fazendo mal para ela, para a família, para os que estão ao redor, né? Às vezes a pessoa acaba ficando sozinha, porque os parentes não querem mais saber. O irmão Moisés chegou um tempo, nosso líder, que a família dizia para ele, né? Esse aí só matando porque preso já foi, não adiantou. Então, assim, é só Jesus para transformar realmente, aleluia. Tirou as escamas e o irmão reconheceu, aleluia. A irmã Duda Rodrigues está glorificando a Deus. A irmã Catiana Reis, eu peço oração por Michel, libertação das drogas, aleluia, glória a Deus. Nós temos um caderninho que nós colocamos, irmã, e nós vamos orando sempre por esses irmãos que pedem oração, porque nós sabemos que Deus é fiel e Deus vai fazer a obra. A irmã Tainê, glória a Deus, nossa líder, está aqui conosco. O irmão Fábio Alessandro Goulart está glorificando o nome de Jesus, aleluia, irmão, Deus abençoe. Que bênção, Deus é maravilhoso, irmão João está dizendo aqui. A irmã Lília Maria Soares, paz do Senhor Jesus Cristo, peço ajuda em oração por meus filhos. Livramento, fortalecimento espiritual, cura emocional, física nas demais áreas. Por meus pais, irmãos, família, livramento, fortalecimento, aleluia, irmã, nós estaremos clamando. Se tem uma coisa assim que Deus não se cansa de ouvir o nosso clamor, né? Glória a Deus que nós temos um Deus que não tem limite de oração para esse Deus. A irmã Elza está aqui, paz, oração, união, Osório, aleluia, o litoral está conectado aqui conosco, glória a Deus. E o irmão Leandro está dando glória a Deus, paz, oração, união, Deus abençoe, irmão Leandro. A irmã Duda também está pedindo oração pela irmã dela, Luana, que abandonou os filhos por causa das drogas, e minha irmã Samanta, que está nas drogas também, minha irmã, glória a Deus, assim como a irmã foi alcançada pela misericórdia do Senhor, o testemunho da irmã Duda também é muito lindo de se ouvir. Nós cremos que a Luana e a Samanta também vão ser alcançadas pela misericórdia do nosso Deus, aleluia. Irmã Rosana Sartori, paz, oração e união, glória a Deus pelo testemunho dos irmãos, aleluia. Deus abençoe minha irmã. Mateus está aqui conosco, esse Deus é Deus de milagres. Palhoça, Santa Catarina, aleluia. Deus abençoe os irmãos de Palhoça, glória a Deus. Temos muitos irmãos lá também. Deus abençoe a todos os videologados. Deus fez um grande milagre na minha vida também. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Vamos testemunhar também. Glória a Deus. A irmã Duda está dizendo, eu creio. Nós temos que crer, irmã. Nós temos que orar crendo, já crendo. Glória a Deus. Eu também creio, assim, que Deus é o Deus de milagres. A irmã Camila também está pedindo oração pelo sobrinho, que também usa droga. Glória a Deus. Aleluia, e ele está ficando muito dentro de casa, aleluia, nós vamos estar orando, irmã. Infelizmente o inimigo ele cega e infelizmente também começa cedo, né, glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Marco começou muito cedo, por conta dos amigos, nós vemos nessas coisas assim de esporte, nós vemos uma ação maligna, né, de Satanás, que ele prende as pessoas. E depois, irmão Marco, como foi pro senhor, assim, a vida com... O primeiro amor é maravilhoso, né? É. Mas o irmão conseguiu, o irmão nunca mais sentiu falta. Na verdade, não. Né? Na verdade, não sentia mais falta. E até então, eu também tinha um vício, assim, por futebol, né? Então, eu jogava segunda, terça... Não tinha dia, campeonato, entendeu? E até uns amigos meus, que quando eu comecei a frequentar a igreja, né, irmã Brenda? Uns amigos meus falaram assim, tu vai virar crente agora, tu tá com a Bíblia embaixo do braço, não sei o quê, e não sei o quê. Falando tantas coisas pra mim assim, sabe?
E eu comecei a persistir, entendeu? Aleluia. Comecei a persistir, comecei a ir para a igreja, né? Até um certo momento que quando eu estava no campo de futebol, eu estava parado no campo de futebol ali, na serraria, e Deus falou comigo. Deus falou bem para mim assim, o que tu estás fazendo aqui? E eu ouvi essa voz, Aleluia. e bradou no meu coração. E eu, Deus falou comigo. Aí dali em diante também eu comecei a ter um propósito com Deus, né? Definitivamente, Aleluia. né, entrar para a igreja. Né? Então, Glória a daquele dia em Deus. diante, então, por causa que era muito difícil, entendeu? Eu também largar o futebol, porque era uma coisa que eu gostava muito. Gostava muito mesmo, muito, muito. Eu jogava campeonato, vários campeonatos, entendeu? O pessoal ia lá em casa me chamar para me jogar. Então, aquilo lá tinha uma raiz dentro de mim. Aquele desejo, entendeu? Então, graças a Deus, que Deus tirou aquele desejo de mim. Entendeu? Aquele desejo de jogar futebol, entendeu? Aquela raiz. Então, Deus me libertou daquilo ali. Aleluia. Então, daquele dia em diante também, eu comecei para a igreja, né? E os meus amigos estavam zombando de mim, o Marquinhos vai largar o futebol. E eu duvido o Marquinhos largar o futebol. Falava para as aqui também, né? Eu duvido o Marquinhos largar o futebol. Aleluia. Não sei o quê. E quando eu veio, eu comecei a frequentar. E os meus amigos, entre aspas, né, do mundo, começaram a se afastar de mim. Entendeu? Começaram a se afastar de mim. Então eu comecei a perceber que era até a permissão de Deus, né? De se afastar os meus amigos, né? Do mundo. Com certeza. Né? Então, daquele dia em diante também, Deus foi trabalhando em mim, foi trabalhando, de uma forma Aleluia. especial, entendeu? Eu sentia a presença de Deus Glória dentro de a mim, Deus. sabe? Uma alegria, assim, uma paz que eu nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido, entendeu? Então, aquilo lá foi me trazendo alegria, foi me trazendo paz, né? No meu coração, Aleluia. na minha alma. Então, eu consegui, né? Com a força de Deus, né? Aleluia, só Deus. Só Deus, meu Deus, assim, porque só Deus, entendeu? Só Deus. Os meus amigos zombando de mim, né? Falando, aí, acabei embaixo do braço agora, quer virar crente, olha aí, largou essas coisas, não sei o que, vai falando tantas coisas. Mas graças a Deus, Deus me deu força, né? E eu consegui ouvir a voz de Deus. Eu consegui ouvir a voz do Espírito Santo. Que até então, naquele momento, comecei a frequentar a igreja. E então, uns irmãos dentro da igreja eu comecei a receber algumas profecias, né? E aquelas profecias, então, eu tomei posse daquelas Aleluia. profecias. Então, Deus começou, né? Comecei a gatinhar, comecei a andar, os irmãos me ajudando, Aleluia. né? Me auxiliando, os pastores me auxiliando, me ajudando, os irmãos indo lá em casa, fazendo orações. E chegou um certo momento que eu precisava caminhar sozinho com Cristo. Caminhar sozinho com Jesus, né? E até então, que a irmã Thaís falou, que eu fui batizado com o Espírito Santo. E naquele momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, era como se fosse uma criança recém-nascida, aprendendo com Cristo. Aleluia. Então foi assim que eu aprendi, entendeu? Uma criança recém-nascida, aprendendo as coisas de Deus. E foi uma alegria tremendamente. Aleluia. Uma alegria Glória a tremendamente, Deus. irmã. Entendeu? Porque com Cristo, tu pode passar necessidade. Tu pode ter arroz e ovo. Tu pode comer arroz e ovo e feijão. Mas tu tá com Cristo. Aleluia, é verdade. Aleluia. Porque tu tá sem Cristo e comer arroz e ovo é triste. Entendeu? É triste. Mas com Jesus, não. Com Jesus é diferente, entendeu? Com Deus é diferente. É verdade. Eu me emociono, entendeu? Glória a Porque Deus. eu e ela passemos, Aleluia. entendeu? Porque Jesus falou, né? Vós sois os sals da terra. Entendeu? Se tu perder o sabor, se não tiver mais o sol, se não tiver mais a presença de Deus, só presta para ser pisado pelos homens. Aleluia. Entendeu? Só que a gente não conhecia Jesus. Então a gente era muito pisado, a gente era muito humilhado. Entendeu? Necessidade, fome, miséria. Entendeu? Eu sempre falo, eu dava um passo para frente, 10 passos para trás. Porque a nossa vida financeira era muito ruim. Muito ruim. As pessoas no final de ano fazendo churrasco, fazendo festa e tal. E eu não conseguia daqui e dali. Entendeu? Pensando, meu Deus, o que tá vendo? E eu na droga, às vezes a droga passava e vinha depressão. Entendeu? Não parava em serviço nenhum. Não conquistava nada.
entendeu? Ser pisado pelos homens, ser humilhado, entendeu? Muitas das vezes as pessoas zombavam de mim, entendeu? E era triste, era muito triste. Eu não desejo isso para nem o meu pior inimigo. Não desejo isso para ninguém, irmãos, entendeu? Mas, né, não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. Eu abri o coração para Deus, né, e falei, Deus, muda a minha vida, Senhor, muda. Então Jesus mudou minha vida. Aleluia. E no começo, realmente, é uma alegria, irmãos. No começo é um mar de rosa, entendeu? Uma criança recém-nascida, verdade, né? Jesus. Mas depois vem as lutas, vem as dificuldades, entendeu? Deus trabalha em ti, como Deus está trabalhando comigo até hoje, entendeu? É aceitar, entendeu? A vontade de Deus, entendeu? Primeira coisa é aceitar a vontade de Deus, né? Em segundo lugar, obedecer. Obedecer Aleluia. a palavra de Deus, obedecer as lideranças, né? Que isso é a vontade de Deus. Aleluia. Então isso colocou no meu coração, entendeu? Obedecer a doutrina, a palavra de Deus, né? Então nós estamos aí, testemunhando para a glória de Deus. Eu me alegro, irmão Breno, Aleluia. né? Muito, entendeu? O que Deus tem feito conosco, o que Deus está fazendo. Isso é tudo mérito de Deus, né? Nada nosso, né? Nada nosso, nada nosso. Né? Eu agradeço muito a Deus, ao Espírito Santo, Aleluia. né? Que quando os irmãos foram lá na nossa casinha lá e fizeram um culto lá, que nem a irmã Thaís falou, desceu uma glória de Deus lá, uma glória de Deus. Aleluia. E naquela casinha lá, Deus me encheu com o Espírito Santo de Deus. E meu irmão estava lá, o Fabiano, que agora está na restauração, mas na época ele não era cristão. Ele pegou e falou na rua lá, Marcos, Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Marcos, Deus falou contigo. E eu tomei posse daquilo ali. Aleluia. Então, até hoje nós estamos Glória aí, a Deus. né? Eu agradeço muito a Deus, né? Pelo Ministério de Restauração, que realmente restaurou Aleluia. a minha vida, restaurou a minha família, né? E eu agradeço muito a Deus, irmão. Muito a Aleluia. Deus. Então foi por isso que quando fizemos o convite, o irmão Moisés fez o convite para quem queria participar, vocês foram, né? Porque vocês foram Sim. restaurados Com no nosso certeza. departamento, Sim. restaurando vidas. Uhum. E isso é lindo de ver, né, irmão? Glória a Deus, assim, eu não imaginava como é que era o testemunho do irmão, assim, realmente. Nossa, a gente fica impactado, assim, de ouvir, porque é tremenda, o tremendo que Deus fez, assim. E nós estávamos na Vigília da Juventude agora, no sábado, né, e daí tinha umas moças, assim, que são garotas de programa, olharam nós descer da van, assim, e ficaram nos olhando, e quando a gente subiu, elas estavam ali ainda, né, às 6 da manhã, e daí até uma irmã falou comigo, né, elas devem ficar nos olhando, eles entram nessa igreja e rindo, saem rindo, passam a madrugada aí acordado, né, ou e estão sempre felizes, mas a gente não sabe explicar, é somente Deus que faz isso Glória a conosco, Deus, é somente verdade. Deus dá essa alegria, né, glória a Jesus. Deus, e é tão lindo assim que depois vocês conseguiram, né, criar a vitória, conseguiram criar nos caminhos do Senhor, o Lucas também pegou uma boa experiência, né, Deus tem os seus planos, nós sabemos que Deus cada um tem um livre-arbítrio, mas que Deus vai trazer de volta. Mas nós vemos, assim, né, coisa boa o irmão ter tomado essa posição, né, e foi do irmão também reconhecer. E no mundo, como o irmão estava falando, né, quando nós estamos comendo, assim, passando pela miséria, passando por fome, já entra aquela ira, a gente já acha que todo mundo está nos Verdade. julgando, a gente já pensa até em matar, roubar, né, e fazer de tudo. Porque o inimigo, ele usa realmente. Eu lembro que antes de aceitar Jesus, eu tinha uma ira de todo mundo, eu não podia ver ninguém todo. Eu nunca briguei na vida, graças a Deus, mas eu sempre queria brigar e sempre achava que ia matar alguém, né? Assim, porque é uma ira que Satanás coloca, né, na gente. Mas a gente com Cristo, a gente é tão Glória feliz a no Deus. pouco, a gente tá feliz. É. A gente não se importa com o que o nosso inimigo fala de nós. Glória. Porque o inimigo usa pessoas para nos entristecer, mas glória a Deus que vocês não deixaram, né, essas palavras assim entrar, esses falsos amigos, né, que nós sabemos, né. E o que eu acho muito interessante, irmãos, assim, que nem o irmão Marco tá falando, que iam convidar ele pro futebol, né. Isso é uma coisa que se a gente for observar para nos convidar para ir fazer coisa errada, tem um monte de pessoa no mundo. Mas aí quando nós estamos na igreja, nós não convidamos as pessoas. Eu lembro que eu vivia mandando mensagem para minhas amigas se queriam sair, se nunca dava em nada, nunca ninguém queria sair, mas eu sempre convidava. E daí na igreja, agora que eu estou na igreja, eu fico com vergonha de convidar. Misericórdia, né? Nós temos que colocar isso em ação, graças a Deus, nosso departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas é um departamento de evangelismo, glória a Deus, nosso líder, nosso coordenador Paulo Tadeu, assim, ali
Ele adora evangelismo, ele sai, né, gritando, não foge um. É verdade. Aleluia. E nós temos que anunciar esse evangelho, né? Eu gosto de ver quando tem esses encontros, eu não pude ir nesse evangelismo do Montenegro, né? Mas assim, é lindo de ver assim, todos os irmãos restaurados ali, quando começa a ouvir um testemunho, pensa assim, meu Deus do céu, né? Que Deus é esse, aleluia. Muitas vezes nós desconhecemos, né, o poder do nosso Deus, aleluia. Então, Aleluia. eu me alegro em ver os irmãos pedindo assim, oração e crendo, porque cada vez que nós sentamos aqui, nós vemos um testemunho vivo do que Deus faz, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se tem mais alguns irmãos aqui conosco. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aleluia. Nós temos 36 irmãos videologados conosco neste momento. Aleluia. Se cada um dos 36 enviar para um, nossa, já vamos multiplicar. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Camila está dizendo aqui que o sobrinho dela é o Vitor. Aleluia. Nós vamos estar clamando, irmã. Aleluia. Irmão Paulo está dizendo aqui, glória a Deus, aleluia. A irmã Duda continua aqui conosco. A irmã Tamires Vasconcelos está aqui conosco também. A irmã Duda, aleluia, a irmã Duda está sentindo a presença de Deus, aleluia. A irmã Duda e os emojis de choro, nós já imaginamos que descreve a nossa irmã. Aleluia, irmã Graciela Antunes, paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aleluia. Deus abençoe minha irmã também, nossa companheira do Ombro Amigo. A irmã Tainê está aqui, Deus é fiel em todos os seus propósitos, aleluia. Glória a Deus. Eu lembro um dia que eu estava assistindo a live e a irmã Tainê falou que aconteceu uma situação com ela, com uma pessoa que passou na vida dela, né? Que ela acordou de madrugada para fazer o leite pro filho dela e a caixa de leite tinha sumido, né? Que nem a caixa de leite escapou, que essa pessoa usou para comprar droga, né? E eu fiquei pensando, nossa, como é que pode a pessoa tirar do seu próprio filho para sustentar um vício, né? E realmente, a irmã Thaís Mamoca estava dizendo que eles acabavam passando necessidade por conta disso, porque o inimigo cega totalmente, né? Glória a Deus. Verdade. E hoje, assim, nós vemos dos irmãos, assim, hoje, glória a Deus, o irmão Marco tem carro, usa o seu carro na obra, né? Foi lá em Montenegro, aleluia, fazer a bênção, fazer a obra de Deus, aleluia. Na vigília, veio direto para a vigília, então eles têm agora, graças a Deus, uma casa abençoada, uma casa digna para criar os seus filhos, né? Porque eu sei como é a gente ver nossos filhos e não ter condições de dar para eles o que nós queremos, né? Aleluia. Então, assim, irmãos, Deus restaura, mas eles foram fiéis no pouco também ali com Deus, na alegria, né? E com certeza, às vezes as pessoas olham, mas o que tá tão alegre, né? A pessoa não tem nada ali, né? Olham para nós e realmente nós não temos nada. Tudo foi o Senhor que nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se o irmão Marco quer fazer, irmã Thaís, querem fazer mais alguma colocação, contar alguma experiência com Cristo, assim, porque depois, glória a Deus, esses 16 anos aí foi só a vitória, né? Luta vem, mas a vitória vem também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos também ficaram à frente da juventude, né? Sim, Glória a Deus. A irmã Thaís, professora da escolinha da... Quem imagina, né, irmão, se a gente olhar lá pro passado, imaginar o que tem no futuro, assim, né? Pensar, nossa, um dia eu vou liderar a juventude. Não é nem questão de cargo, nós não estamos falando isso, mas nós estamos falando, assim, do que Deus coloca na nossa mão. Porque Deus pega, assim, que nem Deus pega a juventude e coloca na mão de alguém, tu tá cuidando de outra, é como se Deus estivesse dando um filho a mais, né? Te dando assim, então, nós não somos dignos disso, irmãos. Deus pega lá do lamaçal do pecado, Deus restaura, e Deus ainda dá, que nem irmão Paulo. Irmão Paulo nunca imaginaria que ele seria o coordenador geral do Ombro Amigo, aleluia. Também estava lá... Até matar ele, queriam matar, né? Mas Deus transformou, ainda colocou todo um departamento na mão dele para cuidar. Então nós vemos que nós não somos nada e que Deus ele não depende de nós, mas ele conta conosco para anunciar, né, o ID dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, com o irmão Marco, quando o Senhor vê uma alma assim, porque para mim ainda é difícil imaginar o que a pessoa passa assim, né? Teve até uma vez uma irmã, ela foi nos atendimentos, assim, tudo, e depois ela ligava dizendo que ela estava ainda tendo umas recaídas, que ela precisava de ajuda, né? Então, quando o Senhor vê, assim, alguém precisando de ajuda, o Senhor sabe se colocar no lugar agora. Com certeza. Com certeza. A gente, na verdade, a princípio, assim, a gente consegue sentir a dor daquela pessoa, entendeu? Você consegue sentir a dor daquela pessoa. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa por causa que da onde Deus me tirou, entendeu? Aleluia. Então da onde Deus me tirou, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, né? Porque essa pessoa tá aflita, tá angustiada. Então a gente precisa fazer alguma coisa, ir atrás,
entendeu? Aleluia. Abraçar, ajudar. Para isso que foi criado o ombro amigo também, né? Aleluia, é verdade. Para Glória a ajudar, para Deus. obriar, porque Jesus falou que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aleluia. Então Deus, né, através do nosso irmão Paulo, revelou para o irmão Paulo esse grande trabalho, né? Então, quando a gente vê uma alma ali, a gente tira a camiseta, realmente tira a camiseta para servir ela, entendeu? Esse é o trabalho, tá ajudar, Aleluia. entendeu? Tá com fome, tá com frio, tá passando necessidade, a gente larga tudo que tem para fazer e vai até aquela alma ali, entendeu? Mesma coisa que fizeram para mim, Aleluia. né? Eu me lembro que uma coisa que os irmãos fizeram para mim, eu preciso fazer, retribuir a mesma coisa para aquela alma que está precisando, né, irmã Brenda? Glória a Deus. Então, esse é o intuito do ombro amigo, da igreja do Senhor Jesus, né? Resgatar as almas que estão realmente no fundo do poço, né? Tirar aquela tampa lá, entendeu? E mandar uma corda e alguém descer nessa corda lá, Aleluia. amarrar aquela alma lá, enquanto os outros vão puxando. Alguém tem que descer lá Glória embaixo, a lá, Deus. entendeu? Que nem aconteceu comigo. Eu estava no fundo do poço realmente. Então o Espírito de Deus abriu aquela tampa daquele poço. Aleluia. O Espírito de Deus enviou aquela corda lá e alguém desceu lá embaixo e os que estavam lá em cima estavam puxando. Então assim é o ombro amigo. Aleluia. Né? Alguém tem que ter atitude, coragem, né? Ir lá embaixo, lá resgatar aquela alma lá. Vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir realmente. A gente sabe disso. Né? Mas temos que ir, né, na unidade, na força do Espírito, né, no conjunto, né, ir lá embaixo, lá resgatar aquela alma. Né? Porque Jesus está voltando. Verdade. Né? Jesus está voltando, né? E Jesus vai cobrar de nós realmente. Vai cobrar de mim, da minha esposa, né? Dos meus filhos. Entendeu? O que tu fez com aquilo que nós demos para vocês fazer. Que é buscar as almas que estão no fundo do poço, né, irmã Brenda? Aleluia. Isso nós fomos dizer Deus, mas, né, não conseguia evangelizar, Deus vai dizer, mas tinha um departamento, né, Sim. ali de evangelismo e tu não conseguiu, né, evangelizar, falar do meu nome. Então, assim, não tem desculpa nessa última hora, né. Graças a Deus, nós temos essa revelação no nosso ministério, são vários departamentos, assim, que buscam, né, a salvação das almas, nós falamos, né. Mas isso que o irmão estava falando foi muito incrível, assim, né, de ter essas pessoas para ajudar. Porque às vezes vai uma pessoa lá, já passou 20 vezes no centro de recuperação, né? E daí às vezes a gente acaba já... Ai, nem isso aí não para em lugar nenhum, já acaba ali, né? Com nossos pensamentos mundanos, as nossas convicções de que não, isso aí já não adianta mais, já foi 20 vezes. Mas ali é mais uma oportunidade de Deus alcançar, de Deus ter um encontro com aquela pessoa, né? Aleluia. E não desistir. E o Senhor estava no fundo do poço e o Senhor clamou, né? E Deus ouviu e tirou aquela tampa. Mas tem gente que fica lá quietinho. Por isso que a gente vai lá e resgata, aleluia, com a ajuda de Deus, em que o Espírito Santo, né, nos guia para nós, porque não é fácil, né, irmãos, assim, a gente luta, a gente luta direto com o inimigo no ombro amigo. Nós sentimos o peso espiritual, né, porque tudo isso daí é do nosso inimigo. Imagina que ação maligna é essa, que num futebol, alguma coisa, né, começa a sair drogas, bebidas, que leva, né, graças a Deus, o irmão Marco não teve nada, assim, mais grave, digamos, com a justiça, nada, mas nós temos casos, que nem o irmão Moisés, que chegou a ser preso. E a mãe dele, crendo na promessa que Deus disse para ela, ficou anos crendo, esperando no Senhor, né. Então, assim, nós vemos diversos casos, irmãos. Só Deus, aleluia, para libertar. Nós temos mais alguns irmãos que entraram aqui conosco. Glória a Deus. 38 irmãos conectados, ouvindo o testemunho do irmão Marco. Aleluia. Aqui paramos na irmã Tainê. Irmão Antônio Oliveira. Glória a Deus. Deus muda histórias. É verdade, meu irmão. Glória a Deus. É só Deus para fazer isso. A irmã Rosane Nogueira. Paz, oração e união. Chapada, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus é Deus de milagres. Glória, aleluia. Nós cremos, minha irmã. Nós cremos nisso. Aleluia. Glória. Aqui nós temos o irmão Moisés Pereira Virgínio Júnior. Aleluia. Glória a Deus. Glória Deus a Deus. Abençoe. O irmão também acompanhou, né? Esteve com os irmãos, assim, irmão andando Júnior. Lado a lado. Nosso querido irmão Júnior. Aqui, aleluia. Irmã Duda está aqui. Irmão Fabiano Vargas, dando glória a Deus. A irmã Tainê Goulart está falando sobre o evangelismo geral de sábado. Foi maravilhoso. Aleluia. Eu vou deixar para o irmão Marco, para a Thaís falar, porque eu não pude estar lá. Aleluia. Como é que foi, irmão, essa experiência, assim, de ter... Foi quantas horas até lá? Montenegro, quantas horas daqui? 1 hora e acho que uns 40 minutos, mais ou menos.
Aleluia. É, 1h35. Não, e não importa o lugar, né? Teve uma vez que Sim. foi em Santa Catarina, o irmão Paulo foi lá. Eu não sei se eu aguentaria tanto, mas pela misericórdia de Deus a gente nem sente, né? Sim. Mas em que foi o irmão Marco andar assim, 1 quilômetro, eu ia dizer, 1 hora assim, pra pregar o evangelho do Senhor? Como é que é essa sensação? Foi uma sensação boa. Aleluia. Foi uma sensação muito boa, uma experiência, né? Muito boa mesmo, muito boa. Que Deus colocou em nós, né? E nós estávamos indo com o nosso carro, né? E comentando, né? Falando as coisas de Deus, né? O que Deus fez com nós e falando as coisas de Deus. Mas foi uma experiência muito boa. Aleluia. Muito boa. Chegamos lá no Glória sábado, a né, irmã Deus. Breno? E já chegamos lá na consagração, lá com os irmãos do Ombro Amigo. Aleluia. E Deus derramou uma glória lá. O presente de Deus, uma benção, né, irmã Thaís? Aí depois saímos pro evangelismo. Uma benção de Deus mesmo. Glória Algo a assim Deus. impactante, Deus, experiência com Deus. As pessoas na né, rua na pedindo rua, oração, né? oração. Na hora Glória do a Deus. evangelismo. Lindo de ver isso, né? As Muito. pessoas pedindo Foi socorro. maravilhoso, é maravilhoso o agir de Deus, né? Deus prepara, né? Depois tivemos o culto ar livre, que ali as almas, né? As almas. Teve os louvores, né? Depois teve a pregação e depois teve as orações. Então a gente vê que as almas estão sedentas de Deus, né? Estão Aleluia. E precisando aceitaram realmente Jesus lá, né? Glória de a Deus. Deus. As pessoas aceitaram Saíram Jesus. dos seus lares, aceitaram Aleluia, eu acho lindo Jesus. de ver isso, Pediram aleluia. ajuda, né? Aceitaram Que Jesus. pessoas que estão realmente nas drogas, né? Estão escravizadas, né? E pediram ajuda e foi muito lindo mesmo o agir de Deus. Aleluia, né? glória a Deus. A irmã Tainé até Glória colocou de Deus. aqui que Deus usou o irmão Glória a Marco Deus. tremendamente na palavra. Aleluia. Irmã Duda estava lá, disse que foi tremendo. Duda. Aleluia. Entrou aqui conosco também irmão Valmir Gonçalves, Paz, Oração, União, Cidade de São João Batista de Santa Catarina. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para os irmãos que não entendem, quando nós falamos desses evangelismos, nossos núcleos, nós temos uma escala que a cada 2 meses nós temos um grande evangelismo. E daí nós vamos todos reunimos assim para um único lugar. Já foi lá na Ponta Grossa também. Então nós temos em torno de 14 núcleos, não me recordo muito bem. Foi para 17. Misericórdia, 17 misericórdia não, glória a Deus, mas eu não sabia. 17 núcleos. Olha só, 17 núcleos. núcleos. Então, qualquer dia, cada esquina vai ter um departamento do Ombro Amigo ali à disposição para ajudar. Glória a Deus. Nós cremos que vai diminuir isso, né? Em nome de Jesus, que vão ser poucas pessoas que vão ser ainda escravas de Satanás, porque nós Glória estamos a Deus. avançando com Deus, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E nessa quarta, irmãos, às 6h30, a irmã Tainê vai estar aqui mostrando os vídeos do evangelismo Glória a geral. Deus. Glória a Glória a Aleluia, Deus. para nós ver. Porque é Glória a maravilhoso, Deus. assim, depois a gente olha as fotos e a gente fica, né, meu Deus do céu, mas é lindo de ver. E é um batalhão, assim, é quase um exército entrando, assim, para falar do nome do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Todos restaurados, né, a grande parte restaurados, né, que tem pessoas que estão lá somente não, né, estão lá pelo evangelismo, que nem eu, né, para alcançar, mas assim, quando nós vemos, assim, os irmãos que já entendem, que já passaram por isso, né, que nem a irmã Thaís, ela sabe ver uma esposa de um dependente químico que está ali sofrendo, porque ela já esteve nesse lugar, ela entende o que aquela pessoa, aquela mulher passa, né. E o irmão Marcos sabe como é, quando se alguém fala, estou no fundo do poço, o irmão Marcos sabe realmente como é, aleluia. Mas é tremendo de ver, aleluia, glória a Deus. E nós pedimos a colaboração dos irmãos, assim, Glória a neste Deus. departamento, porque nós fazemos isso, assim, claro que até pensei quando o irmão falou, nós estávamos lá na consagração. O Ombro Amigo Restaurando Vidas é jejum e oração, aleluia. É. Né? Toda vez que nos juntamos é jejum, oração, retiro, aleluia, porque senão a gente não resiste. Não tem como resistir, né? Glória a Deus. É somente com a ajuda de Deus. Entrou mais um irmão aqui e descarregou meu celular. Misericórdia. A irmã tá vendo Deus. a irmã Thaís, o último, acho que entrou Dilson. Glória a Deus. Gilson Palamar da Silva. Paz, oração e união. Que Deus abençoe vocês. Brusque, Santa Catarina. Aleluia, glória. Santa Aleluia. Catarina está conosco, Glória a Deus, aleluia, Pai. glória a Glória a Deus. Aleluia, Ô, tem mais glória. alguém? Tem mais a Duda. Glória a Deus, irmã Deixa o Duda. seu like Aleluia. e compartilhe. Glória a Deus, a irmã Deus. Duda nos ajuda fielmente Glória a Deus. na divulgação, aleluia, porque nós temos que alcançar, porque tem pessoas que não sabem realmente, né? A irmã Veni até disse para Deus que ela queria um departamento de evangelismo, porque ela queria ganhar uma alma para Deus, assim, acompanhar a transformação, né? E aí apareceu o Ombro Amigo lá no Núcleo Glória. Ponta Glória a Grossa, Deus. já há mais de um ano. Glória a Deus, Deus abençoe a cada irmão cooperador. Glória a Como Jesus. estávamos falando, nós estamos construindo o nosso centro de recuperação. Eu fico imaginando, irmãos, quando nós
vamos poder levar direto para o nosso centro de recuperação, poder ir lá visitar. Em Mariana Pimentel estamos construindo, né, uma casa de recuperação. Nós tínhamos também ali no Laminão. É onde que é? Não é Lami Cantagalo ali, né? É o Lajeado. É algum lugar, assim, para ali perto, né? Nós também íamos construir uma casa de passagem do nosso ministério, porque nós temos 3 centros de recuperação que estão vinculados conosco, né? Mas nós queremos criar o nosso centro, onde nós vamos ter a liberdade totalmente, né? Esses irmãos, glória a Deus, mantêm a palavra de Deus, né? A porta é estreita e eles nos dão total liberdade também, com certeza, mas nós queremos ver aquilo, assim, o nosso, assim, com as nossas orações, né? Então, nós pedimos ajuda dos irmãos. Oração, doação também, os irmãos que sentirem no coração também. Essa é a chave Pix também que está na tela, quando os irmãos quiserem colaborar, porque nós vivemos da fé. O Ombro Amigo, como qualquer outro departamento, né, do nosso ministério, Heróis da Fé, também vive da fé e da graça divina de Deus. E aí Deus multiplica, né, irmãos? Glória a Aleluia. Deus, amém. Que nem glória a Deus, assim, nós recebemos uma oferta especial que já deu para os irmãos ir, né, até lá. Então, assim, é maravilhoso, é tremendo realmente, para fazer a live, para levar as almas, aleluia. Nós encaminhamos uma alma já faz alguns meses, né, tá lá firme, glória a Deus, lá na nossa casa de oração lá, que nós temos, são vinculadas, né, e o irmão tá lá firme, e é tão lindo de ver isso, assim, quando nós chegamos lá, e eles são quebrantados, né. Eu não sei, irmão Marco, se é realmente, assim, todos que vêm de uma vida, assim, do fundo do poço, assim, eu reparo que os irmãos que saem do fundo do poço, eles são mais quebrantados, realmente. Sim. Eu creio pelo seu passado, né, eles ficam com este pensamento de gratidão a Deus, aleluia. O irmão também tinha esse sentimento, né. Sim. É porque, tipo assim, eu vejo que por tanta, tipo assim, como é que eu posso dizer assim, para ser mais claro, como a gente foi muito humilhado, assim, sabe, assim, muito, Exatamente. assim, humilhado, assim, nas drogas, tanto familiar, assim, as pessoas, assim, sabe, então tu te sente, assim, sei lá, uma pessoa, assim, mais simples, assim, sabe, assim, como tu, sei lá, assim, não sei muito bem explicar, assim, mas assim, mais de baixo, sabe? Tu veio lá de baixo, mais de necessidade, entendeu? A tua soberba, entendeu? Eu tenho soberba ainda, sabe, assim, sabe? Mas, tipo assim, tu te sente assim, uma pessoa assim, mais simples, assim, sabe, assim, porque tu veio lá de baixo, entendeu? Tu passou necessidade, tu passou fome, tu passou frio, entendeu? Tu passou tanta coisa, entendeu? Deste mundo que, tipo, tu pensa assim, e agora? O que que falta? O que que falta pra ti, entendeu? Então, pra mim faltava o caixão, entendeu? Porque Jesus, né, pegou e falou pra Marta, né, que Lázaro estava morto. E Jesus falou, olha, Lázaro está morto, né, mas, né, quarto dia está morto, mas Jesus falou, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Né? Então eu estava morto no mundo, né? Então Jesus, ele me ressuscitou, Glória a Deus. né? Jesus me ressuscitou, Jesus me libertou. Então quanto mais tu vir lá do fundo do poço, quanto mais estiver mais destruído, mais humilde, mais simples tu vai ser. Mais tu vai conseguir obedecer a Deus. Aleluia. Né? Mais tu vai conseguir obedecer às lideranças. Aleluia. Entendeu? Porque uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está viciada, entendeu? Ela é soberba. Ela vai reconhecer que não preciso, que não necessito, não. Precisa sim. Aleluia. Necessita sim. Entendeu? Mas Glória quando a tiver Deus. mais fundo lá, mais lá embaixo, mais simples tu vai ser. Entendeu? Né? Mas Jesus ajuda. Jesus Glória mostra, a entendeu, Deus. irmã Brenda? Aleluia, isso Entendeu? é tremendo, irmãos que estão pedindo oração, né? Continuem orando, irmãos, irmãs, minhas queridas irmãs, não desistam, porque realmente o que o irmão Marco, o testemunho do irmão Marco aqui, né? Nós não sabemos se a oração da irmã Thaís alcançou ali a misericórdia de Deus, né? E imagina então se a oração não desista do seu familiar, né? Não desista, assim. E nós temos que ser insistentes, irmãos. Recentemente eu fui na casa de um familiar meu para convidar ele para ir pro culto, ele não estava numa fase muito boa. Aí ele
como ele estava com alguns medicamentos ainda que ele estava tomando, né? Aí eu, não, descansa, fizemos uma oração, só que daí foram uns amigos lá e convidaram ele pra sair, ele saiu. Aí eu pensei, não acredito, perdi pros mundanos, né? Porque daí eu pensei, não, fica aí, outro dia tu vai, tu não tá se sentindo bem, né? E daí eu falei assim pra Deus, nossa, perdi pra Satanás. Satanás foi lá, ofereceu uma bandeja pra ele saiu. E acabou depois indo de novo parar no hospital. Então, assim, não pelo uso de drogas, mas por depressão, né? Então, assim, nós não devemos parar, nós não devemos, porque Deus tem uma promessa. Irmãos, o meu testemunho, já falei aqui do meu pai, foi diferente. Meu pai também tinha um envolvimento com tráfico, era usuário, né? Assim, vendia tudo, mas nós nunca descobri isso depois que ele faleceu, né? Mas, assim, ele aceitou Jesus e morreu e partiu, né? Deus resgatou a alma dele, que foi assim, Deus achou melhor. Mas, assim, o irmão tá aqui, então não importa também como seja que Deus vai fazer a obra. Às vezes dói, claro que doeu, mas quando você imaginasse o que ele tá passando lá em cima, o que ele tá vendo, né? Assim, lá do lado de Jesus Cristo, porque ele aceitou Jesus na quinta e no sábado ele foi na igreja, aceitou Jesus novamente, na segunda ele partiu. Então, assim, ó, eu me alegraria muito mais em saber que ele está ao lado do nosso Salvador, ao qual um dia nós vamos chegar lá também, por isso que nós lutamos. Mas não desista, irmãos que estão pedindo oração, não desista. Está aqui o irmão Marco, sua esposa, sua família, né, que passou junto com ele, assim, que olhou e viu e vê a transformação, há 16 anos da transformação de Deus. Hoje, glória a Deus, já tem mais a Ana Clara, né, já tem mais o Davi, a promessa de Deus na vida dos irmãos, que também estão sempre com a camisa do ombro amigo, né, eu acho lindo de ver que as crianças pegam junto no evangelismo. Então, assim, irmãos, não desista, está aqui mais um testemunho para edificar o nome do Senhor, aleluia, que Deus, ele resgata, aleluia, ele restaura a vida, ele devolve família. Deus faz assim, ó, somente a misericórdia de Deus. Se nós parar para agradecer por tudo, né, que Deus faz, se a gente olhar assim pro nosso passado, o nosso Deus não lembra do nosso passado, mas quando a gente olha para trás, a gente vê, né? Aleluia. Eu gostaria de pedir pro irmão Marco fazer uma oração para nós estar encerrando também esses pedidos, né? Vamos orar por todos, que creio que nós não vamos lembrar de todos, mas nós vamos anotar todos os pedidos. Aleluia. Irmão Marco, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos nesta noite, Senhor, oramos nesta noite, Senhor, por todos os pedidos de oração que até aqui chegaram, ó Deus, que o Senhor possa alcançar a cada necessidade, a cada enfermo, Senhor, aqueles que precisam, meu Deus, eterno santo da tua palavra, Tu és poderoso nesta noite, ó Pai, alcança para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, ó Deus, nós cremos na Tua vitória, alcança nesta noite, salva, liberta, Senhor, estas vidas que precisam, que necessitam, ó Pai, do Teu poder, da Tua glória, da Tua restauração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos os irmãos que estavam videologados, a irmã Valquíria que está aqui conosco nos ajudando. E Deus abençoe a cada um, se Deus nos permitir. Próximo mês, em 2023, estamos aqui novamente. Aleluia. Nós encerramos então com paz, oração e união. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.